Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí a todos vocês. Começando com muito carinho nesse sábado, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz, como sempre, é o seu coração, você já sabe. Pílula noturna é o nosso espaço de perguntas e respostas, em que você tem aqui totais condições de expor suas dúvidas e, na medida do possível, com todo carinho, a gente vai respondendo. Gente, eu queria começar respondendo algumas perguntas referentes à dificuldade em lidar com pessoas difíceis emocionalmente. Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante da Geise Campos, e ela diz assim: como ajudar uma pessoa que só reclama e se vitimiza o tempo todo, Ricardo? E essa pergunta teve 20 curtidas, isso quer dizer que mais 20 pessoas também queriam saber essa resposta. Aí depois, duas perguntas na sequência, tem a Ana Bito perguntando como ajudar amigos com depressão. Me sinto impotente. E também aqui tivemos mais 21 acompanhamentos de outras pessoas querendo saber a mesma coisa. Gente, eu tenho certeza que assim como você, é o que acontece comigo também, todos nós temos pessoas muito queridas que estão passando por uma situação emocionalmente difícil. Pessoas que não têm conseguido lidar com suas dificuldades emocionais e externas e por vezes acabam se sentindo sem ânimo, sem energia, em alguns casos mais graves, até mesmo se trancando dentro de casa, sem querer viver, caso de pessoas com depressão profunda e em casos mais graves ainda, infelizmente até mesmo pensando na ideia extremamente complexa, de tirar a própria existência. Então é natural que a gente fique muito preocupado com essas pessoas, lógico, que a gente ama. Desde a pessoa simplesmente pessimista, que insiste em permanecer no pessimismo, mesmo quando a vida manda sinais contrários, como pessoas que estão passando por depressão. O que a gente precisa entender? Tanto no caso quanto em outro, nós estamos falando, amigos queridos, de pessoas enfermas. É muito importante entender isso. Uma pessoa, quando ela está enferma, ela precisa não de raiva ou impaciência, como eu vejo que a maioria de nós tem. Não é só vocês, não, eu também tenho isso. Elas precisam de remédio, não é? Toda pessoa enferma, ela precisa de um medicamento. Seja um medicamento espiritual, seja um medicamento físico, dependendo da situação na qual ela se encontra. Por exemplo, a depressão é uma enfermidade seríssima, diagnosticada e reconhecida pela medicina no mundo todo, que muitas vezes carece sim de um atendimento psiquiátrico, de se tomar medicamento, porque há uma desregulamentação hormonal no corpo de algumas pessoas deprimidas. Então, um efeito físico imediato é importante. Então, sem dúvida alguma, uma ajuda que você já pode dar a pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade é levá-las ao médico, porque muitos não querem ir ao médico, Muitos reclamam. Então, o que você puder fazer nesse sentido vai auxiliá-los, do ponto de vista medicamentoso, dentro do que a medicina nos traz. E, naturalmente, há profissionais sérios que estudam profundamente, de maneira adequada, uma maneira de auxiliar, nossos companheiros passando por essa situação difícil. Agora, nós sabemos que essa questão medicamentosa, ela é apenas o efeito e não é a causa. Então, a causa precisa ser trabalhada. A causa só é trabalhada com uma libertação interior da angústia. Isso não tem jeito de se fazer sem autoconhecimento. Por isso que, inclusive, os próprios psiquiatras vão recomendar a psicoterapia. É uma outra forma prática de você ajudar, estimulando essa pessoa a fazer uma terapia, buscar um bom terapeuta, Existem várias instituições que oferecem terapias até gratuitas para que possa auxiliar pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade. Mas junto com essa linha, o que você pode fazer? Você pode conversar com essas pessoas, chamando-as para sair, tendo carinho com elas e paciência, mas sendo firme ao mesmo tempo. Porque é importante você não deixar de viver achando que o outro vai melhorar porque você está ficando triste com ela. Pelo contrário, vamos lembrar que num quarto escuro, o que ele precisa é de sol. Ele precisa de luz e não de mais escuridão. Então não adianta você ficar escuro e tristonho e abatido, porque alguém do seu lado está assim. Pelo contrário, é importante você cultivar seu bom ânimo, sua alegria interior, você cuidar do seu espírito, com tudo aquilo que lhe cabe, trabalhando, fazendo o seu evangelho no lar, porque isso com certeza vai fazer uma diferença muito grande. Outra alternativa, procure levar essas pessoas difíceis, na medida que forem amigas ou pessoas próximas. Agora, é claro, elas têm que desejar isso também,
também, né? A estudar a sua parte espiritual, a viver experiência junto com animais no campo. Eu vejo, por exemplo, que tem muita gente pessimista ou com dificuldades emocionais que tem resistência a pessoas. Mas quando você chama essas pessoas para poder ter contato com animais, a resistência cai. Veja que até em casos mais graves, com crianças que têm paralisia cerebral ou dificuldades mentais, transtornos mais variados, você trabalhar com equinoterapia ou a terapia voltada com outros tipos de animais faz toda uma diferença. Veja que na dificuldade de fazer contato emocional com o meio externo, né, o animal ele tem esse importante papel, além de tantos outros que ocupam na nossa vida, de despertar sentimento, de trabalhar a sensibilidade. Então, quantas vezes eu vi pessoas depressivas ou mal-humoradas melhorarem suas vidas quando passaram a cuidar de um cachorrinho, de um gatinho? Então, não estou dizendo, gente, que isso vai funcionar para todo mundo. É importante a gente entender que não existem remédios universais que servem para todos. Cada um de nós tem uma necessidade específica, baseado num critério específico. Então, é importante que nós, na posição de quem desejamos ajudar, possamos auxiliar, não é? Cada um que nos cerca, na medida do possível que essas pessoas nos deem essa possibilidade, seja levando ao médico, se for o caso, a um psicólogo, se for o caso, ou ouvindo-as, chamando-as para passear, para sair, fazendo uma visita à natureza, se for o caso, dando um animalzinho. Entende? Trazendo a pessoa para a realidade. Porque às vezes, gente, o que a pessoa precisa é de um ombro amigo e não de alguém para ficar dando conselho. Eu vejo muito isso dentro das famílias, né? Muitas vezes a gente fala, eu não tenho paciência com fulano, porque fulano só reclama, só se queixa. Aí na hora que nós vamos conversar com fulano, o fulano acha a mesma coisa do parente que antes se julgava a vítima. Então você vê que o que falta é o quê? Acolhimento. Nós falamos disso na pílula de antes de ontem. Falta às vezes você parar, sabe? Sem falar nada e falar. Ou não é nem falar, né? É só acolher, ouvir com carinho e deixar que o outro também possa trazer à tona seus sentimentos profundos. Enfim, não existem fórmulas mágicas, a nossa pílula é muito curtinha, esse é um tema altamente complexo que mereceria facilmente, no mínimo, né, um estudo mais profundo, uma palestra para a gente levantar várias possibilidades. Mas eu tenho certeza que se vocês começarem já, né, dessa forma, acolhendo mais e se queixando menos, respeitando o tempo de despertamento do outro sem que você adoeça enquanto isso, que é o que a maioria não consegue fazer. Trabalhando sim o seu contato com o evangelho no lar, porque isso ajuda muito a melhorar o ambiente espiritual da própria casa, né? E em paralelo, oferecendo às pessoas o amor, o carinho, a dedicação nesse momento difícil que elas estão precisando, pode ter certeza que você vai estar fazendo a sua parte, ou pelo menos fazendo uma grande parte para auxiliar o outro a despertar e ser mais feliz. Tá bem? No fundo, se pergunte, se fosse você no lugar dessa outra pessoa, como você gostaria que alguém no seu lugar tratasse a você mesmo. Tá bem? Então que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e muita paz. Você já sabe, nossa pílula noturna, esse nosso espaço aberto para você mandar dúvidas e sugestões. Estamos aqui com todo carinho, né? Aguardando por você. Nosso canal de contato é o Instagram, insti.Ricardo Melo. Fiquem com Deus, muita luz e paz e até breve. Até muito, muito breve.